Shalom, shalom. Bom, meus amados, eu vim aqui compartilhar mais um pouco a, a palavra do Eterno, a palavra de Hashem, e eu propus esses dias de fazer menção da palavra do Eterno com mais frequência, tá? Com mais frequência. E eu sei que temos muitos desafios, né? Porque existem muitos inimigos da palavra, não só inimigos. Às vezes não é que a pessoa é uma inimiga, mas às vezes é a ignorância também. A ignorância, ou seja, quando eu falo ignorância, a falta de conhecimento da pessoa, às vezes, leva a alguns desconfortos, mas chega um momento que a pessoa ela vai amadurecer, vai aprender, vai entender, a partir do momento que ela abriu o coração para entender mais as Escrituras. Mas a pregar as Escrituras, ensinar as Escrituras, é de grande desafio. É um grande desafio ensinar as Escrituras. Principalmente quando a gente defendemos as Escrituras dentro de um conceito, de uma forma apologética, né? Apologética é quando você tem que ah, fazer algumas correções de alguns erros e, e às vezes isso pode trazer algum desconforto e pode, às vezes, é, causar vamos colocar assim, alguns desconfortos a algumas pessoas e assim por diante, mas o importante, né, é as escrituras. Se você quiser estar curtindo e compartilhando, você pode compartilhar, tá bom? Também curtir o nosso trabalho. Meus amados, ah, é simples. Eu quero colocar aqui. Eu quero colocar bem pausado, porque às vezes o que a gente revelamos aqui, a gente tivemos que cavar muito para chegar a uma conclusão. E E o que eu vou trazer aqui hoje, por incrível que pareça, eu conheci muitos amigos meus de muitos anos, quando eles começaram a estudar o hebraico e começaram a estudar a cultura judaica. Muitos deles hoje se apostataram da fé, já não crê mais em Yeshua, né, Jesus. Então eles foram é, seduzidos pelos antimissionários, só para lhes contextualizar. O antimissionários, os antimissionários são alguns judeus, não todos judeus, tá? Então, alguns judeus que são contra a, a fé no Mashiach, tá? Alguns judeus que eles são ferrenhos, como o Paulo até usou, inimigos do madeiro, inimigos da cruz. Então, Israel hoje, quando um judeu, por exemplo, um judeu, ele crer no Mashiach, ele passa a crer que Yeshua, nós chamamos de Jesus, ele é o Mashiach, ele tem grandes desafios, né? Muitos desafios, porque há muita rejeição no Mashiach, mas Baruch Hashem, que lá em Israel hoje temos grandes sinagogas e o messianismo, ou seja, o número de judeus que estão crendo no Mashiach está crescendo, está acontecendo um fenômeno que muitos não têm nem ideia, o fenômeno que está acontecendo em Israel, de judeus que estão crendo, os seus olhos estão abrindo e recebendo, ou seja, tendo a sua fé na pessoa de Yeshua como mediador entre o Pai e o homem. Então, mas nós temos, quando nós falamos antimissionários, quando você ouvir essa palavra, os antimissionários são judeus que são contra a mensagem do Mashiach. Então, eles
não acredita de maneira nenhuma na Brit Hadashah por alguns motivos. Tá? Eu poderia destacar aqui 2 motivos porque eles não creem na Brit Hadashah. E é muito longo. Tá? A causa é muito extenso. Porque eles não creem na Brit Hadashah. Uma é pela má interpretação que eles trazem do texto. Porque muitos judeus, eles pensam ou eles têm a interpretação da Torá muito ocidental também. E são embebidos muito em conceitos da Idade Média. Ou seja, conceitos até apologéticos, por causa do embate que houve entre muitos judeus e o cristianismo. Então os judeus tiveram que ocultar muitas coisas, reinterpretar textos que eles acreditavam. Por exemplo, judeus nunca tiveram problema de interpretar Isaías 53 como uma obra que o Mashiach que eles esperavam, tá? A esperança messiânica que eles tinham. E quando eles liam Isaías 53, eles nunca tiveram um problema em entender que o Mashiach ele justificaria o seu povo baseado no seu sangue, no seu sacrifício, em Isaías 53. Nunca. Mas o disco mudou, principalmente na Idade Média. É nesses pontos que vocês têm, que atentar. Muitos judeus, eles, vou colocar assim, são judeus nutelar, seguem argumento nutelar, coisas, ou seja, seguem reinterpretação, eles passam a negar interpretações até mesmo de grandes sábios, de contexto judaico. Por quê? Por causa do cristianismo representado pela Igreja Católica e também pelo protestantismo. Então, a Igreja Católica, se vocês não sabem, derramou sangue de judeus e não judeus em nome da Trindade e em nome de Jesus. Então, é só para você parar para pensar. Imagine sua família, sua geração, você ter um histórico de cristão que mataram os seus entes queridos e assim por diante. Isso é um fato, viu, gente? Isso aqui não é invenção. Isso é um fato. A Igreja Católica matou na Inquisição muitos judeus. Não só judeus, e até mesmo padres que foram contra eles, e até protestantes também. O problema é que o protestantismo também tinha a sua Inquisição. João Calvino, ele queimou na fogueira um judeu justamente por causa de doutrina da Trindade. Tá bom? E eu só não vou... Eu vou falar um nome aqui, eu quero que vocês me perdoem, mas é bom vocês pesquisar o nome desse homem que foi queimado na fogueira, mas eu vou tentar soar o nome dele aqui, porque eu não estou lendo nada, eu estou trazendo um contexto, e tudo que eu estou falando aqui é para você pesquisar, viu? Não é para você acreditar em tudo. Pesquise, estude sobre o caso. João Calvino queimou Sovert, eu acho que o nome era Sorvet, um negócio assim. Você vai ler, você vai ver um nome parecido, é só pesquisar. Ele era um judeu, ele foi queimado na fogueira por causa de doutrinas. Então, o judaísmo, o judaísmo na sua época, na Idade Média, entrou em quê? Em debates doutrinários. Então os cristãos, tipo os católicos, pegavam textos, né? E esses textos davam autoridade para eles de impor doutrina nos judeus, a ponto de matá-los, né? Vocês são hereges, vocês têm que morrer. Da Idade Média para cá, então houve o quê? Muita ocultação. Então os judeus começaram a negar da Idade Média, eles começaram a negar muitos textos das Escrituras a qual os cristãos
eles faziam ligação com a pessoa, com a obra do Mashiach que tanto os judeus esperavam. Né? Os cristãos, o que vocês estão esperando mais? Tudo que está escrito nos profetas se cumpriu em Jesus. Mata ele, queima ele na fogueira. E não foi só os católicos. O protestantismo também praticou esse tipo de coisa. Então, daqui, um dos motivos, esse é um dos motivos, né? Eu falei que ia falar dois, né? Esse aqui é o primeiro motivo que eu estou destacando aqui. Bom, eu não estou colocando em ordem cronológica, né? Eu poderia colocar a cegueira deles por ter parte. Eu quero que vocês guardem isso. A Bíblia fala que parte de Israel negou a Jesus, não todos, tá? Uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês é que todos os seguidores de Yeshua do primeiro século, os primeiros que nós chamamos de igreja, Kehilá, que nós chamamos de igreja, vindo do grego, eram judeus. Comunidade formados por judeus que criam em Yeshua HaMashiach, que creram nas profecias, que creram na mensagem do Mashiach. Então, observe que você tem através do Talmud, na Zohar, na Guemará, no Midrash, ou seja, vamos colocar no comentário dos sábios. Se você ver, irmão, os comentários, eu poderia colocar aqui toneladas de textos dos sábios interpretando Isaías 53 como falando do Mashiach. Independente se o Mashiach veio ou não, eles criam que aquela profecia está falando também do Mashiach, né? Da sua justiça, né? Do seu sangue, do seu sacrifício. Mas só que o disco mudou. O disco mudou. Por uma delas, nesse caso específico de distorção de texto, de negação de textos que representam ou que fala do Mashiach, justamente por causa da resistência, da mágoa. Então, endureceram de uma forma tal que eles passaram a negar textos, né? A dar outro tipo de interpretação, mas justamente para ocultar, para contradizer os cristãos. Então, existe uma ferida de muitos judeus, não todos também, tem muitos judeus que já perdoou os cristãos, mas existe uma ferida grandiosa que traz uma resistência ao coração de muitos judeus. Outra causa nós sabemos que foi por parte de Israel não crer em Yeshua. O profeta Yeshayahu, o profeta Isaías já tinha profetizado falando da cegueira, tá? Eles têm ouvido, mas eles não conseguem discernir, né? Vendo, eles veem, né? Eles enxergam, mas não vê, um negócio assim que o profeta fala, que é uma cegueira em Israel, tá? Parte de Israel. Na parábola do capítulo 25 de Mateus, Jesus também fala de um sono profundo, tá? Um sono profundo. Aquele sono ali está falando da cegueira de Israel. A cegueira de Israel. Elas têm a lâmpada, que é a Torá, a lâmpada ali das virgens representa a Torá, ou seja, o Eterno entregou a Torá ao seu povo, a revelação das Escrituras, tem lâmpada. O azeite, o que o azeite representa no contexto de Mateus capítulo 25? O azeite representa a palavra azeite, quando você vai ungir, é Mashiach, né? Unção, Mashiach, ou seja, Messias, Mashiach. Então, o azeite ali está falando da esperança messiânica que muitos teve. Alguns rejeitaram o Mashiach, então faltou-lhe a lâmpada, acabou-se então
a esperança verdadeira, né? A esperança verdadeira. Mas muitos, mesmo estando no contexto de sono, ainda tem azeite, ou seja, muitos judeus mantiveram, guardaram a tradição, sua esperança no Mashiach, e hoje confessam o Mashiach, confessam Jesus, ou seja, eles têm Yeshua HaMashiach, e que representa o azeite ali na lâmpada. Então eles têm a lâmpada, que é a Torá, que é a revelação da palavra, é dele, Deus entregou para os judeus. E o Mashiach, tá? As virgens prudentes, elas confessam, elas têm azeite, elas creem, elas esperam no Mashiach, né? Até então que realmente haverá, segundo as profecias, uma redenção geral para os judeus. Então vamos lá. Mas existe uma cegueira, e é profetizado por Paulo, um véu. Então nós temos essas duas causas aí. Uma é a perseguição da Igreja Católica e do protestantismo com violência. Não ficou a nível de debate. Mas houve, se você estudar a história, você vai ficar impressionado de filhos de judeus que foram raptados, pais de judeus que foram mortos, massacrados e assim por diante. Tudo em nome de Jesus. Para vocês terem ideia. Então vamos lá. Então o que acontece? Muitos judeus então desenvolveram centenas de argumentos para tentar contradizer as Escrituras, para tentar contradizer o Novo Testamento e apagar da mente, arrancar a fé daqueles que crêem no Mashiach, entendeu? De uma vez. Então eles tentam arrumar argumento, eles usam o hebraico, eles usam algum contexto judaico para tentar desarraigar de uma vez a nossa esperança na Brit Hadashah. E um desses argumentos está aqui no texto de Jeremias, capítulo 22, que fala da maldição de Jeconias. A maldição de Jeconias. No capítulo 22, versículo 24, eu vou ler só o versículo 30, depois eu vou voltar lá no versículo 24 para vocês entenderem. E diz assim, ó: assim diz o Senhor, com a tradução, né? Assim diz Adonai: escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque não prosperará algum da sua geração, que se assente no trono de Davi, que reinar mais em Judá. Essa tradução é uma benção, né? Nós faz um jogo de palavras, né? Então, veja aqui a maldição que Deus enviou a Jeconias. Mas no versículo 24, Deus chama ele de anel de selo. Diz assim: vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse anel de selo na minha mão direita, e dali eu arrancarei. Versículo 28. Pois, porventura, este homem, Jeconias, é um vaso vil, ou seja, inútil e quebrado. E depois, no versículo 30, Deus acaba de dar a sentença, dizendo que nenhum da sua geração, ou seja, Deus estaria colocando o término ali. Aqui Deus estava colocando o término, que ele era o rei da tribo de Judá, que dali o Senhor estaria desarraigando toda a sua linhagem. Ou seja, Deus estava cortando a DNA de Jeconias. Então, através dele não haveria nenhum rei, não podia haver nenhum rei por causa da profecia. O que acontece? Nós temos em Mateus a genealogia, a árvore genealógica de Jesus.
O argumento dos antimissionários é que o evangelho é uma fraude, é uma mentira, é um erro. Por quê? Porque a linhagem de Yeshua HaMashiach, tá, vem diretamente de Jeconias. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto. Versículo de número 11, que diz assim: e Josias gerou Jeconias e os seus irmãos na deportação para a Babilônia. Bom, o argumento é o seguinte, que Jesus, que essa genealogia apresentada por Matatiahu, por Mateus, é uma genealogia fraudada, é uma genealogia errada e mentirosa. Por quê? Porque faz menção de Jeconias e a geração de Jeconias foi amaldiçoada. E que, na realidade, Jeconias nem ia ter filhos. Ou seja, Deus ia cortar a árvore genealógica de Jeconias. E na genealogia apresentada por Mateus, Jesus é da genealogia de Jeconias. Bom, o grande problema é o seguinte: eu conheço muitas pessoas que criam em Yeshua HaMashiach, e por causa dessas apresentações aqui, eles se convenceram, essa é a verdade, eles se convenceram que a Bíblia, que o Novo Testamento realmente é uma fraude. Eles se convenceram. Vocês não têm ideia do que você ouve por aí de pessoas que orgulhosamente eram cristãos, mas eram cristãos. Que tipo de cristão? É aqueles cristãos da revelação, era aquele tipo de cristão que só pensa em poder e vitória, nunca se preocuparam em estudar a Bíblia. Aí um dia encontrou com alguém, ficou encantado com os estudos, que ele nunca interessou, aí agora descobriu a verdade, agora vai negar tudo que aprendeu. Por quê? Porque eles apresentam provas minuciosas e há erro, há contradição. Só que pode ser contradito, eu posso contradizê-los com o estudo também dentro do hebraico, dentro do aramaico, apresentar dentro do grego, eu posso contradizer, mas como eu chego a esse nível? Quando eu me desperto para estudar de verdade. Quando eu me desperto para estudar. Por exemplo, quando você estuda um grego, você estuda um hebraico, você estuda um aramaico, algumas coisas você já não torna mais dependente de terceiros para trazer uma resposta. Porque você consegue fazer uma análise, você consegue fazer a pesquisa. Então você consegue. Mas vamos lá. A questão é o seguinte: primeiro, é que Jeconias, a profecia é que ele não teria filhos. Mas a questão é que Jeconias, ele teve filhos em Babilônia. Ele teve filhos lá em Babilônia, no seu cativeiro. A profecia diz que ele não voltaria, mas que ele teria filho, mas que ele teve filho lá em Babilônia, ele teve. E o nome do seu filho, né, e Josias gerou a Jeconias e a seu irmão da deportação para a Babilônia, e depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Vamos lá. Jeconias, lá no cativeiro, a qual Deus disse que não teria filho, ele teve um filho, por nome, estou colocando no aportuguesado, Salatiel. Salatiel era filho de Jeconias. E Jeconias e Salatiel, ele gerou Zorobabel. Zorobabel era neto de Jeconias,
a qual a profecia disse que ele não teria filhos, seria desarraigados, entende? Seria desarraigados. Mas preste muita atenção, embora o texto não fala que Zorobabel assentou em algum trono e tal, beleza. Mas a questão que nitidamente você entende que a maldição foi revogada. A maldição foi revogada. Por que a maldição foi revogada? Por causa da Techuvá. Techuvá é o retorno que um judeu faz à lei do Eterno. Ele volta, pelo arrependimento, que é muito mais que uma tristeza, mas ele volta, ele começa a ser restaurado. Quando ele teve um filho, aqui a ideia de Techuvá está em Salatiel. Porque o nome de Salatiel foi batizado, traz o sentido pedir a Deus. Ou seja, Jeconias, ele pediu a Deus. Será o que ele pediu? Ele orou a Deus. Ele buscou a Deus no cativeiro e a maldição foi revogada. A maldição foi quebrada. Por quê? Porque ele fez Techuvá. Techuvá é retorno. Techuvá é retorno. É retorno, é restauração. O tema da mensagem do próprio Mashiach era Techuvá. Arrependei-vos, né? Fazei Techuvá, porque é chegado a vocês, a vós, o reino de Deus. Techuvá é uma palavra hebraica, está no Antigo Testamento. Quando a maioria das palavras em arrependimento vem de Techuvá. Só que a interpretação de Techuvá dentro do pensamento hebraico, hebreu, era diferente. Então ele fez por Salatiel. Salatiel foi exatamente uma resposta do Eterno à restauração, porque o nome Salatiel quer dizer pedir a Deus. Ele pediu a Deus o quê? Um homem que era idólatra, porque Deus estava virado com Jeconias. Jeconias, a Bíblia em Reis chama ele de ímpio. Ele era um ímpio. Ele era contra a lei de Deus. Ele era contra, ele não obedecia o Shabat. É isso que está escrito no texto. Ou seja, tudo que a lei estabeleceu, ele era contra. Isso causou furor a Deus. A ponto de culminar, de chegar à medida de ser levado para o cativeiro, para a Babilônia. Tal era a ira divina. Só que lá no cativeiro foi revogado a maldição. Você quer ver? Vamos ver aqui na profecia. Vamos voltar lá no Jeremias capítulo de número 22. Jeremias capítulo 22. Deixa eu ver isso aqui. Jeremias capítulo 22. Veja o que o Eterno diz. Vivo eu, diz o Senhor, que ainda que Jeconias, filhos de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel de selo na minha mão direita, que dali eu arrancarei. Entende? Ainda que esse cara fosse um anel aqui no meu dedo aqui, para algum uso, para algum propósito, eu arrancarei esse cara. E no versículo 28, Deus diz, esse cara esse Jeconias é um vaso inútil, um vaso quebrado. Aí no versículo 30, o Eterno lança a maldição dizendo que da sua linhagem não prosperará. Jeconias, pai de Salatiel, pedia a Deus. Agora vamos para o livro de Egeu. Você tem coragem de abrir a Bíblia? Egeu, capítulo de número 2, versículo 23. Deus disse que ia jogar o anel fora. Né? Deus disse, eu arrancarei esse anel. Né? Vamos ver aqui se nós achamos. Livro do profeta Ageu.
Ageu, capítulo 2, versículo 23, que diz assim. Vamos começar do versículo 21. O neto de Jeconias. Isso aqui é que está falando do neto de Jeconias. Tá? Versículo 20. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, ao 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. E destruirei o carro e o que nele se assentam, e os cavalos, e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, eu te farei como um anel de selar. Porque aqui, lembra que Jeconias representa a sua geração. A geração representa Jeconias. E Deus disse, ainda que ele fosse um anel de selo na minha mão, dali eu arrancaria. Mas aqui em Ageu, já restaurado, a maldição revogada, Deus disse para o seu neto que ele seria como um anel de selo no seu dedo. Deus restaurou Jeconias. Deus restaurou a sorte de Jeconias. Então, quando Matatiarro, Mateus, ele coloca Jeconias e Salatiel na árvore genealógica do rei que se assentaria no trono de Judá, que é Yeshua HaMashiach, não houve erro nenhum. Baruch Hashem. Simplesmente Deus restaurou a linhagem que foi amaldiçoada, que dali viria o Filho de Deus. Bom, você viu uma exposição aqui, mas você acredita que muitos deixaram a fé no Mashiach por causa desses tipos de coisa aqui? Que apresentaram para eles a maldição de Jeconias? Aí eles, Deus. Ai, porque realmente os cristãos, tá tudo adulterado, a Bíblia tá errada. Pasme. Existe muita gente dizendo que existe erro aqui na Bíblia, erro ali na Bíblia, tem um erro aqui, vai ter um erro lá, tem um erro aqui, porque o conhecimento deles, dos originais, crítica textual, o conhecimento sobre os níveis de interpretação judeus, na época de Jesus, eles não interpretavam os textos da Torá pela teologia. Você pode até falar teologia judaica, né? Mas eles não entendiam texto da Torá com teologia. Eles tinham uma forma de interpretação do texto que chamamos de Pardes, que quer dizer paraíso, pomar. Existe toda uma ideia. Pardes são os 4 níveis de interpretação dos textos da Bíblia Sagrada. Nós temos o primeiro nível, que é o Peshat, que é a forma literal de você interpretar um texto. Você vai interpretar um texto de uma forma literal. Isto é claro, se o texto te dar autoridade de aplicar um sentido literal, porque existe texto que a indicação, a forma literária do texto não te dá base nenhuma para você interpretar literalmente o texto. Por exemplo, deixa eu usar um exemplo de uma forma que muitas pessoas interpretam esse texto na forma Peshat, que é o primeiro nível da interpretação de um texto judaico. É livro de Mishlei, tá? Capítulo de número 7. O livro de Mishlei, capítulo número 7, em que fala da mulher adúltera. Eu, quando era novo, não tinha conhecimento, né? Estudava até teologia, mas não conhecia as questões da interpretação judaica. Eu nunca consegui entender algo a mais
na mulher adúltera do capítulo número 7 e do jovem sem juízo. Entendeu? Então, esse texto aí, quando você ler esse texto, ele não é literal. Ele é extremamente alegórico com aplicações espirituais. A mulher representa toda a sedução da Avodá Zará, porque a mulher seduz o jovem. Então ali é uma sedução da Avodá Zará. Avodá Zará é idolatria. Idolatria. Entende? É uma representação da idolatria que seduz um servo do Eterno incauto. Então, a mulher representa todo tipo de heresias que te tira longe do entendimento das Escrituras. Você vai ouvir a palavra pérolas antes de entrar nos sentidos, antes de Salomão entrar especificamente na narração da mulher adúltera. Ele fala para guardar a lei. Filho meu, guarda a minha lei como a pupila dos seus olhos. E vê lá, né? Como tesouros e assim por diante. Guardar a Torá. Aí, logo ele começa a aplicar a metáfora da mulher adúltera, demonstrando que as heresias, idolatrias, as más interpretações que faz nós sermos infiel e mantermos fidelidade com a Torá, com as Escrituras, com o nosso Yeshua, as seduções são amplos, são muito potentes, são poderosos. Então, Salomão compara as distorções da Torá, a idolatria, com uma mulher adúltera. Não que ele está desfazendo da mulher, mas a mulher, ela chama atenção. A mulher, ela tem o poder de chamar atenção. Eu não estou aqui falando de homossexualismo. Mas mulher, ela chama a atenção até mesmo de outras mulheres. Quando elas arrumam o cabelo e aquela coisa, a mulher chama a atenção. E a mulher tem um poder de sedução grandíssimo. Grandíssimo. Então Salomão ele usa essa metáfora, fazendo essa comparação do poder da sedução de uma mulher, fazendo uma comparação com a idolatria, com a Avodá Zará, com os ensinos heréticos, e são muitos. Mas a Torá, ele compara como pérolas e como pupila dos seus olhos. Você não pega uma pérola e coloca no pescoço e vai sair andando aí nas ruas de São Paulo. Você não vai colocar um colar de ouro, né, no seu pescoço e você vai sair andando por aí, porque você vai ser roubado, você vai ser até morto, né? Você entendeu? Então, Salomão, ele faz essa comparação dizendo que a sabedoria, ela é guardada. E aquele que tem Rohimá, porque nós temos o Biná, que é o entendimento. Às vezes nós temos o entendimento, mas não temos o Rohimá, que é a sabedoria. Nós não sabemos usar o entendimento com sabedoria. E nos perdemos. Chega um tempo que nos perdemos e até colocamos outras pessoas a se perder. Só que os verdadeiros conhecedores da Torá, não saem por aí jogando as suas pérolas de qualquer forma. Mas a mulher adúltera, que representa as falsas doutrinas, aquilo que te tira da verdade, meu irmão, é só você abrir a internet hoje, né? É tanto argumento, é tanto ensino que te leva... É sedutor, preste atenção, é sedutor. Preste muito atenção nas palavras macias da mulher adúltera naquele incauto, né? Cama, né? Unguento,
perfume, palavras doce como mel, seduzindo aquele jovem. Esse é o poder da idolatria. Ah, é muito bonito a mentira. É muito bonito o engano. É muito atrativo para te tirar da verdade, né? É igual muitos anos. Eu lembro que quando eu estudava as questões de seita, quando eu estava estudando bases da seita, a doutrina de toda a seita, a, eu descobri algo interessante, porque muitas seitas eles agem mecanicamente, eles não agem assim conforme, por exemplo, é difícil você ver vamos pegar um pentecostal, né? Um povo pentecostal. São mais assim, espontâneo, eles fazem o que é espontâneo, né? Mas muitos de seitas são extremamente preparados. Entendeu? São preparados. Aquela mão amiga que ele está dando, aquilo ali é tudo orientação. Vai saber se é até verdade aquilo. Mas eles é orientado a te abraçar. São, entendeu? Eles te abraçam, eles te dão conforto. Entendeu? Eles te seduzem. Entendeu? Psicológico, mas para depois te entupir, te levar às heresias. Colocar a sua alma à perdição. Esse é o poder da sedução. Observe que essa interpretação que eu estou dando, você não vê. Se você ler o texto, você não consegue perceber isso. Consegue? Não consegue. Você vai ler o texto e simplesmente vai falar: olha, toma cuidado com a mulher adúltera. Beleza? Você tem que ter cuidado sim com a mulher adúltera. Mas a mensagem é muito mais profundo. Entendeu? É muito mais profundo. As heresias estão aí. Então essa é a forma de uma interpretação que está além do sentido literal que nós chamamos de Peshat. Tudo isso é uma visão, é uma forma da interpretação judaica. Nós temos a segunda forma de interpretação, o segundo nível de interpretação, que nós chamamos de Remes. O Remes é quando você entende o sentido metafórico e sugestivo daquela palavra. Essa é a forma do Remes. E nós temos a forma Drash, que é alusivo e até exegético. E nós temos o último nível, que é o Sod, em que você vai aqui, ó, o último nível Sod, é o nível que você, segundo os nossos sábios, que você adentra de uma forma mais profunda no pomar. Tem formas alegóricas para ensinar aos estudantes, aos Talmidim, a terem equilíbrio. Eles, no Talmud vai contar que muitos judeus se perderam nesse nível de revelação, ficaram loucos por não saber lidar com esse nível de interpretação, de profundidade espiritual. Porque eles fazem uma alegoria muito grande e cada estudo dessas passagens da Torá, você vai galgando uma escada, passa pelo Peshat, Remes, Drash, Sod, você vai galgando níveis espirituais. Aqui que nós chamamos de Kabbalah. Quando falamos de Kabbalah, eu falo de Kabbalah filtrado pela Torá. Não digo a Kabbalah que inventam por aí. Eu falo Kabbalah filtrado pelas Escrituras. Kabbalah é receber. E assim por diante. Então, ficando aqui na maldição de Jeconias, foi revogado. E infelizmente muitos irmãos, por não saberem essa mensagem, largaram da sua fé em Cristo, em Yeshua HaMashiach. Eu não estou falando saíram do templo da religião, eu estou falando abandonaram a sua fé em Yeshua mesmo.
por causa de mau conhecimento, por causa de não ter conhecimento. Justamente um desses que foram iludidos, seduzidos por heresias e abandonaram a sua fé no mediador entre Deus e o homem. Que o Eterno abençoe grandemente. Fui.